Oi, gente, tô aqui na nossa segunda live em parceria com a Clean Macetes de Mãe. Dessa vez a live aqui na página do Macetes. A primeira foi há 2 semanas atrás, lá na página da Clean, e aí hoje a gente resolveu fazer aqui na página do Macetes essa live. E o assunto de hoje é um assunto que dá pano pra manga, gente. A gente vai falar sobre os desafios e os aprendizados da maternidade. E aí fica aquela pergunta, o que é maior, desafio ou aprendizado, né, gente? Com certeza o aprendizado é maior, porque o desafio ele é maior no início, né, que a gente tá um pouquinho mais perdida, e depois é aprendizado e aprendizado e aprendizado. E é muito gostoso, né? Depois que passa aquele perrengue inicial, a gente vê que cada vez fica melhor. Bom, mas para começar o bate-papo, eu quero falar algumas coisinhas para vocês. Eu anotei aqui várias questões que foram mandadas durante o dia hoje, né? Algumas postagens que eu fiz na página do Facebook, aqui do Macetes. Algumas dúvidas chegaram lá na página da Clean. Outras dúvidas chegaram numa live curtinha que eu fiz agora há pouco, falando sobre essa live aqui. Então eu já tenho algumas dúvidas aqui anotadas. E eu vou começar a responder essas dúvidas, eu vou começar a falar sobre esses assuntos. E aí a gente começa o bate-papo, né? E eu quero que vocês comentem aqui. Eu não vou conseguir responder tudo imediatamente, porque chega muita coisa, eu tenho algumas coisas já pra ir respondendo, mas eu vou tentando me organizar aqui, né? Sabe como é que é aquela coisa ao vivo, né? Oi, Mônica, tudo bem? Ao vivo a gente vai se virando e vai tentando dar conta aqui da tela e ali da outra tela, que é a tela do meu computador. Então eu vou começar falando de uma dúvida que a Priscila Rangel mandou. Ela fala o seguinte: conseguir fazer o bebê arrotar em todas as mamadas, como controlar o sono durante a amamentação da madrugada? E o pior, como fazer a visita se tocar que não é bem-vinda e não deveria ficar o dia todo? Priscila, você falou muito bem. Como fazer o bebê arrotar nas primeiras, em todas as mamadas. Pra mim isso, no Léo, gente, com o Léo, pra mim isso era um desafio absurdo. Eu e meu marido, a gente não conseguia fazer o Léo arrotar. O Léo simplesmente não arrotava. E aí, o que acontecia? Minha mãe veio passar uns dias comigo. Quando o Léo nasceu, minha mãe pegava o Léo no colo, colocava o Léo e o Léo dava aquele arrotão. A gente dizia, pelo amor de Deus, o que vai ser quando minha mãe for embora? Porque ele só arrota com ela. Mas pra isso eu tenho uma dica bem simples e que funciona muito bem. No canal Macetes de Mãe explica algumas posições para fazer o bebê arrotar, mas resumindo a posição, como é que é? É você colocar o bebê sentadinho no seu colo. Eu vou pegar o meu ajudante, tá? Que é o dog da Clean. Então você coloca o bebê sentado no colo, eu vou colocar aqui sobre o meu joelho, mas imaginem que você tá colocando na perna, tá? Na perna. Coloca ele sentadinho, segura o queixo do bebê, né? Dá uma firmeza assim, segurando o queixinho dele e dá leve tapinhas nas costas. Gente, o bebê arrota muito rápido. Então essa é a dica, Priscila Rangel, pra você conseguir superar essa questão aí de não fazer o bebê arrotar, que eu sei que é bem difícil, porque eu também nunca conseguia fazer o Léo arrotar até eu descobrir esse macete, que é incrível. Como controlar o sono durante a amamentação da madrugada? Tem uma dica incrível também, Priscila. WhatsApp com as amigas. Descobre alguma amiga que também tá grávida, que tá amamentando. Entra lá e fica de bate-papo. Quando eu tive o Caê, eu tive 2 amigas que tiveram bebê também nessa época, a Sandra e a Rê, e eu criei um grupo no WhatsApp chamado Mamadas da Madrugada, e aí a gente se falava todas as madrugadas e batia papo, e aí o meu sono ia embora, tipo, ele ia até demais embora. Eu tive que parar de ficar nesse grupo, porque o sono ia embora, eu não conseguia mais dormir. E como fazer a visita se tocar que não é bem-vinda? Eu acho que aqui você tem que partir assim pra uma desculpinha meio besta. Tipo, você combina com o marido algum sinal, e aí do tipo, então, chegou a hora de eu dar o banho do bebê. E aí você pede licença, diz pro marido ficar fazendo sala e vai dar banho no bebê. Nem que você não tenha que dar banho no bebê. Mas é só pra pessoa se tocar e dar uma volta, né? Embora. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta da Michele Castelli. Michele, a minha amiga de infância, Michele. Quando o bebê acabou de ter um bebê, Lorenzo, lindo. Quando o bebê regula o horário da mamada no peito, preciso auxiliar de alguma forma? Michele, eu sempre falo
que o bebê vai regular sozinho o tempo de mamada, o horário da mamada. No início é livre demanda, né? O Lorenzo tá pequenininho ainda, então é livre demanda e aos poucos ele vai fazendo intervalos maiores, ele vai organizando, ele vai dormindo mais à noite. Então não tem o que você fazer, não tem que estipular de 3 em 3 horas, nada disso. Mas realmente a amamentação, inclusive eu tinha anotado aqui no meu tema de casa pra falar isso com vocês, a amamentação dos maiores desafios desse início, pelo menos pra mim foi. Pra mim foi um grande desafio. Vou continuar aqui nas respostinhas, tá? A Silvia Rocha. Tem um casal com diferença de 1 ano e 5 meses, ainda são pequenos. Eles têm 13 e 2 aninhos. Trabalho o dia inteiro, rotina bem corrida. Desafio, hein, Silvia? Acho que o maior desafio é lidar com o meu sono. As crianças dormem bem a noite toda, porém, acordam cedo por volta das 7 da manhã. Evidentemente que inclusive é aos sábados e domingos. Claro, sábado e domingo elas acordam ainda mais cedo. Fico bem exausta, dormem por volta de 21. Outra questão interessante é que quando eu estou cuidando de um, fico frustrada de não dar atenção pro outro e vice-versa. Meu, ela resumiu muito bem duas coisas assim que eu acho que são realmente assim os maiores desafios da maternidade, que é a questão de você encarar o sono. Gente, é difícil. Eu tive vários períodos assim difíceis de sono do Léo. O Léo demorou pra dormir a noite inteira 1 ano e eu achei que foi muito. E depois eu descobri que podia ser pior, porque o Caê levou 2 anos para dormir a noite inteira. Então, foi muito difícil. Eu acho que o sono, exatamente, né, da forma que a Silvia colocou, é um super desafio desse início, porque a gente fica cansada, e aí no dia seguinte a gente cansada, a gente tem menos paciência, enfim. Sono é um grande desafio. E outra questão de como dar conta, né, da atenção e de suprir a saudade, a demanda, a necessidade de 2 filhos, né? Pra mim também foi uma grande dificuldade. Eu sempre falo que quando o Caê nasceu, não foi difícil ter o Caê. O Caê foi um bebê que não deu muito trabalho, assim, no início. Só depois teve uns probleminhas de saúde, mas logo os primeiros 3 meses, assim, foi tranquilo. Mas quem me dava muito trabalho era o Léo. Ele demandava muito de mim, ele queria atenção, ele sofria, ele tinha crises de ciúmes, ele ficou birrento. Então, assim, realmente, você dar conta de 2 filhos, suprir a demanda, a necessidade de atenção dos 2, é um super desafio da maternidade, junto com o sono. Muito bem colocado, Silvia Rocha, obrigada por ter colocado assim tão bem essas coisas que realmente eu não teria colocado melhor, não teria falado melhor. Michele Gagliano colocou aqui: gostaria de saber qual a maneira correta de lidar com esta situação. Vamos ver a situação que ela está colocando aqui como um super desafio da maternidade. Minha filha tem 1 ano e 5 meses e quando fica brava ou é contrariada, atira as coisas no chão e às vezes dá tapa. Ai, Michele. Outro desafio é birra, né? Normalmente a birra, essa fase mais difícil, ela costuma começar por volta dos 2 anos, mas algumas crianças realmente começam um pouco antes, com 1 ano. E como a gente lida com a birra? Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar manter o controle, a calma, não perder a paciência, né? Porque a criança já tá fora de si. Se a gente ficar fora da gente, aí, gente, o circo pega fogo. A verdade é essa, né? Aí o barraco desanda de vez. Então, eu acho que a gente manter a calma, respirar e mudar o foco. Então, por exemplo, se a criança tá dando um chilique, um piti, porque ela quer aquele brinquedo que o irmão pegou e ela quer aquele, em vez de você ficar dizendo pro irmão, dá o brinquedo pra ela, e o irmão não dá o brinquedo, e daí não sei o que, tira o foco, mostra um outro brinquedo, enrola, leva pra dar uma volta, conversa. Eu acho que mudar o foco ajuda bastante. Tentar entender o que a criança quer, né? Dependendo do que é uma crise de birra, porque ela quer alguma coisa que você pode atender. Então você atende, e dependendo, se não dá pra você atender alguma criança que quer brincar com uma faca, não dá pra você deixar a criança brincar com uma faca. Então você muda o foco. É uma forma de tirar a atenção da criança daquela birra. Ó, a Rosana Gomes comentou o seguinte: minha bebê de 4 meses não quer pegar a mamadeira e tenho que voltar a trabalhar, estou desesperada. Gente, esse também é um assunto que gera assim bastante apreensão, né, para as mães que estão voltando a trabalhar. Então, muitas amamentam ainda, não gostariam de parar de amamentar, precisam parar de amamentar porque o trabalho, enfim, não possibilita que elas parem e vão até em casa amamentar. Então, uma sugestão é tirar o leite, colocar na mamadeira. E como fazer a criança pegar a mamadeira? Eu vou dar uma dica aqui, quem quiser mais, até para não estender muito, né, neste assunto, porque tem várias coisas que poderiam ser faladas. Eu sugiro entrar no blog Macete de Mãe, tem um post que tem dicas sobre isso,
como fazer o bebê pegar mamadeira. Mas uma das dicas é você não oferecer mamadeira pro bebê. Outra pessoa tem que oferecer a mamadeira. Porque se o bebê estiver no seu colo, ele vai com certeza querer seu peito, que é muito mais gostoso que a mamadeira, né? Isso é fato. Então, é pedir que uma outra pessoa dê a mamadeira, tá bom? A Iane Rosa falou o seguinte: pra mim, cada dia é um desafio. São infinitas as dúvidas, principalmente nessa fase dos porquês. Eu tô vivendo a fase dos porquês com o Léo. E o que eu tento fazer dessa fase? Assim, como é que eu tento driblar essa questão do desafio? Eu sou curta e grossa e eu falo a verdade. Realmente, assim, ele me fez uma pergunta, eu vou responder. Então, o Léo pergunta: de onde vêm os bebês? Da barriga das mamães. Como é que foi? Cortaram a sua barriga pro Caio nascer? Não cortaram a minha barriga pro Caio nascer. E eu não falo nada além do que ele pergunta. Se ele parou de perguntar, eu não entro em detalhes. Eu só respondo especificamente o que ele me perguntou. Então, a minha dica para essa fase super desafiadora, que também é um super desafio da maternidade, que é a fase dos porquês, responda o porquê da criança, mas não vá além, não dê muita informação, não dê informação que ela não perguntou. Por exemplo, cortaram a sua barriga para tirar o Caê? Não cortaram. E a pergunta parou por ali, eu não precisei entrar em mais detalhes, ele não questionou mais nada e a gente parou por ali. Então é sempre responder com sinceridade, não precisa entrar em detalhe, porque aí acaba confundindo a cabeça da criança mais ainda. Sobre o desmame, a Paula Prado mandou: eu estou muito perdida sobre o desmame. E aí também a Marcele Barbosa, ela pediu pra falar um pouquinho sobre a amamentação. Então, realmente, assim, esses são dois assuntos que tem tudo a ver, né? A amamentação e o desmame, e são desafios, né? Começar a amamentar é um desafio para muitas mulheres. Eu fui uma mãe que passou por desafios para amamentar, inúmeros, tem relatos, né, no blog, tinha pouco leite, o Léo era um bebê sonolento, não mamava, daí o leite acabava produzindo menos, enfim. Então é um super desafio a fase da amamentação e a fase do desmame. Eu vou responder primeiro a questão do desmame, que é o seguinte: primeiro, né, deixar claro que o ideal é que se amamente exclusivamente até 6 meses de idade, que a amamentação prolongada, ou seja, junto com as refeições sólidas, seja oferecida para o bebê até ele ter 2 anos de idade. E na verdade, assim, o indicado que mais os especialistas em amamentação, muitos pediatras falam, é que o desmame seja natural, que você deixa a criança aos poucos se desinteressar e parar de mamar. Então, você tem que voltar a trabalhar, mas se você ainda pode dar de mamar à noite, em casa, em algum momento, continue dando e deixe que seja um desmame natural. Se você quer realmente, não posso, preciso encerrar, a minha dica seria fazer uma coisa gradual, entendeu? Por exemplo, daqui a pouco qual que é a mamada que ele mama menos, né? Nessa mamada você oferece uma mamadeira, você oferece uma alternativa e você não dá o peito. E assim aos poucos você vai tirando, mas sempre de uma forma que não seja traumática para a criança. E aí, dica para fase difícil, né, do início da amamentação, a dica pra mim são várias, mas eu acho que primeiro é livre demanda, calma, né? A mãe, ela tem que pensar o seguinte: não tô conseguindo amamentar, daí ela vai ficando nervosa, que ela não tá conseguindo, ela acha que ela não tá conseguindo, porque muitas vezes ela tá amamentando super bem, só que acha que não tá. E ela tá. Então, assim, mantenha calma, beba muita água, tente descansar toda vez que você puder. Então, se você tiver alguém que possa ir pra sua casa, te ajudar nesse início, ajudar com as rotinas da casa, ficar um pouquinho com o bebê pra você descansar, tomar um banho tranquilo, aproveite isso, porque isso ajuda muito na amamentação. Dúvidas várias dúvidas sobre a amamentação, eu tenho lá no blog Macetes de Mãe, então quem quiser entrar lá e dar uma pesquisadinha ajuda bastante, tá bom? Vamos ver. Olha, a Lucimar, ela também tá falando sobre a amamentação. Eu digo, gente, a amamentação é um grande desafio da maternidade. É maravilhoso depois que engrena, mas no início realmente é um desafio. Eu tô amamentando, os meus seios doem muito e sangram algumas vezes. Tem alguma dica? Lucimara, a dica é você cuidar a pega do bebê, né? No início é normal, porque o bico do peito é uma área muito sensível, vai ter um movimento, né, de sucção frequente em cima dele, então vai acabar machucando.
mais ou menos 3 semanas, 1 mês, a dor para, a dor cessa. E você sempre faça o possível para que o bebê esteja com uma pega correta no bico do peito, que ele não esteja, né, você pode pesquisar como é que é exatamente a pega correta e usar você usar o próprio leite para massagear, né, o bico do peito, que ele é cicatrizante, e procurar cremes à base de lanolina, que eles também ajudam a recuperar o bico do peito. E mais uma vez, no blog Macetes de Mãe tem dicas, procura sobre esse assunto lá que você consegue achar bastante coisa. Vamos ver. A Camila Duarte falou o seguinte aqui pra mim. Pode dar dica para o desfraude? Estou com um filho de 1 ano e 12 meses. Gente, também desfraude. Outro super desafio da maternidade. Então, o que é a minha dica principal, tá? Que foi uma dica que eu coloquei em prática tanto no desfraude do Léo quanto no desfraude do Caê, que é não colocar pressão sobre a criança, fazer o desfraude sem pressa no sentido de não começar cedo. Eu não fiz desfraude com 2 anos. O desfraude do Léo acho que foi com 2 anos e 9, o do Caí com 2 anos e 8. Pra muita gente, nossa, a criança com quase 3 anos ainda usando fralda. Pra mim foi maravilhoso. Por quê? Porque na hora que eu tirei a fralda, eu simplesmente tirei. Eles já tinham controle do esfíncter, né? Não é esfíncter. Bom, já tinham controle do xixi. Eles já conseguiam perceber quando eles queriam fazer xixi. Eles avisavam, ou se não avisavam, eles conseguiam segurar. E eu levava eles, né, de tempo em tempo pra fazer xixi. Foi muito tranquilo, teve poucos escapes. E eu acho que a principal dica é não se apresse. Se possível, eu faço desfraude a partir de 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, não antes disso. A não ser, claro, que a criança esteja dando muitos indícios pra você de que ela tá pronta. A fralda dela tá sempre seca, ela já fala que quer ir no banheiro. Mas se não cria estresse com isso, espera um pouquinho, tá bom? Vamos ver. O que mais? O que eu faço para um bebê de 9 meses parar de colocar as coisas na boca? Daniele Simão falou isso. Daniele, não precisa fazer ele parar. É super comum. O bebê ele tem uma fase, né, que se chama, do desenvolvimento dele, que se chama oral. Que é, ele descobre o mundo pela boca. Então tudo, por exemplo, hoje, o que acontece? A gente tem muita tendência de ver alguma coisa, a gente achar, sei lá, legal, a gente toca, né? A gente pega, aí a gente quer mexer, ver como é que é. O bebê quer botar na boca. Então ele sente, ele descobre o mundo pela boca. Então é super normal nessa fase ele botar tudo na boca. Aí então o que é a minha dica? Se você acha que tem alguma coisa que é perigosa, que ele não é pra ele colocar na boca, ou é suja, tire do contato dele. Porque o que tiver em volta dele, ele vai querer botar na boca e é super normal, gente. Eu acabei me confundindo, em vez de olhar aqui pra tela, eu tava olhando pro Papai Noel, que tá aqui atrás, tava falando com o Papai Noel. Quase que eu peço um presente pra ele. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Como saber se o dentinho está nascendo? Deixa eu voltar, que eu acho que chegaram várias e aí eu acabei pulando aqui, ó. A Ângela Silva. Meu problema é o seguinte, vou ver qual que é o desafio da Ângela. Meu filho de 1 ano ainda dorme na cama com a gente, mas toda vez que tento colocá-lo no berço, ele chora muito. O que eu faço? Na verdade, Ângela, você tá querendo tirar a cama compartilhada que você faz com o seu filho, né, e levar ele pra caminha dele. Quem sabe, uma dica, eu não tenho, assim, dica que eu posso dizer, faz isso que a batata funciona, porque eu acabei não fazendo cama compartilhada aqui em casa. Eu faço agora com o Léo, né, que o Léo dorme agora na minha cama toda vez que o pai tá fora. Mas o que eu talvez te sugeriria? Conversa com seu filho e coloca, por exemplo, ele pra dormir num colchãozinho no chão. Aí ele tá no colchãozinho no chão, não tá na sua cama. Aí depois de um tempo, você leva ele pro quartinho dele e você fica uns dias dormindo no quarto dele. E aí depois você deixa ele no quarto dele e vai para o seu quarto. Então acho que talvez tentar fazer essa transição de uma maneira gradual. Colchão no chão, vocês dois no quarto dele, você sai do quarto, né? Deixa ele sozinho. Em vez de ser aquela coisa abrupta. Quem sabe, né? Não custa tentar. Vamos ver aqui. A Paula Rebouças Mendes me perguntou como saber se o dentinho tá nascendo. Fase da dentição, nascimento dos dentes, gente. Outro enorme desafio da maternidade. Como saber? A criança
Fica muito irritada colocando tudo na boca. Por sinal, o caso, né, da seguidora que falou, que foi a Daniele Simão. Ela comentou aqui que o filho botava tudo na boca. Um dos motivos pode ser nascimento de dente. Porque a criança irrita, coça, dói, então ela coloca as coisas na boca e morde. Você coloca o dentinho, o dedo, você percebe que tá grossinho, macio, inchado e às vezes tá branquinho. E às vezes quando a criança tá mexendo muito na orelha, também demais, assim, pode ser nascimento dos dentes. E por quê? Porque ele tem, né, ele acaba irradiando um pouco a dor, a criança começa a mexer. E a outra dica, né, pra saber se os dentes estão nascendo da criança, muitas crianças começam a dormir mal, começam a se alimentar pior porque dói, não querem comer, então existe todo esse tipo de desconforto. Chegou um recadinho aqui, ai que bonitinho, olha que graça, deixa eu ler aqui, peraí, deixa eu voltar. Alicia, Shirley, você é o máximo. Obrigada, Alicia. Parabéns e seus filhos uma gracinha, que amor. Gente, eu tô respondendo aos poucos as perguntas, eu chego lá. Jéssica. A Jéssica Poli, ela pediu dicas sobre o terror noturno. Jéssica, preciso ser super sincera com você e te dizer que eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre esse assunto aqui. Ele é um assunto que envolve questão biológica, não psicológica, neuro, alguma coisa, não sei. Então, assim, eu não prefiro te pedir para conversar com uma psicóloga sobre isso. Procurar o pediatra, porque eu realmente, infelizmente, não tenho conhecimento suficiente pra abordar o assunto aqui, tá bom? Mas acontece, muita gente tem, o filho da minha vizinha passou por isso, já tá ótimo, não tem mais, então não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Não precisa preocupar, passa. Vocês vão descobrir isso, gente, depois a gente vai entrar nessa parte da conversa, quais são os aprendizados da maternidade, um deles é que passa, essa fase difícil passa. E fica bem mais fácil. Vamos ver. A Sheila Teles. Preciso muito de dicas de como fazer minha filha dormir no quarto dela. Sheila, eu acho que tem um pouco a ver com as dicas que eu já dei, né? Pra outra seguidora que comentou aqui. Se ela dorme hoje na sua cama, acho que eu sugiro fazer uma transição menorzinha, né? Uma transição mais tranquila. Que seria, primeiro... É que eu tô ouvindo barulhos, acho que os meus filhos acordaram. Desculpa. Mãe, ouvido biônico. Não sei. Vamos continuar a conversa. Se acordou, provavelmente daqui a pouco chama. Mas enfim, tentar fazer essa transição. Se dorme na sua cama, põe o colchão no chão, depois leva o seu colchão pro quarto dele e tenta fazer sem muitos traumas, né? Eu acho aquela coisa de deixa o filho chorando até acostumar. Eu não sou a favor, não, tá? Eu acho que ninguém gosta de chorar, né? Ninguém gosta de ser deixado chorando, então não vamos deixar chorar, não. A Bruna Lorraine, minha dúvida sobre o sono do bebê. Desafio da maternidade, sono do bebê. Meu bebê tem 2 meses e estava indo super bem dormindo 5 horas seguidas. Nossa, com 2 meses? Parabéns. Agora ele tá acordando direto de hora em hora. Será que é uma janela de crescimento? Provavelmente sim. Você sabia que com 3 meses de idade a criança ela passa, né, por um período. Tem muitos bebês que dormem razoavelmente bem ou muito bem até os 3 meses e daí nesse período dá aqueles picos de crescimento, salto de desenvolvimento, novas habilidades, muita mudança e ele passa a dormir pior porque ele fica agitado. Então pode ser isso sim, tá bom? Próximo assunto. Kelly Gregório. O que ela disse? Estou meio confusa com relação à rotina de um bebê de 1 mês e meio. Muitos pinacos que o bebê nessa idade precisa de rotina fixa, horário fixo. Porém, eu sigo as necessidades do meu bebê e os horários de mamada, que é a mamadeira, né, no caso dela. E outras necessidades não são em horários iguais todos os dias. Como eu devo proceder? Até 3 meses eu posso seguir as necessidades do meu filho sem medo de estar fazendo ou atrapalhando a sua rotina? Kelly Gregório, meus parabéns, você falou tudo, você falou exatamente, você descreveu aqui exatamente o que eu ia te falar. Eu sou louca da rotina, eu adoro rotina, eu acho que rotina é super bom, eu acho que rotina ajuda, rotina deixa a criança mais calma, rotina facilita a vida da gente, mas eu já falei várias vezes sobre esse assunto e a minha opinião sobre a rotina é a seguinte: quem vai definir como a rotina vai ser criada e montada é o bebê.
Então, no início, a nossa obrigação é satisfazer as necessidades dele. Principalmente isso que você tá fazendo, dar mamada, atender a quando ele quer mamar, você dá de mamar. Quando ele quer dormir, você deixa ele dormir. A partir do momento que ele tá satisfeito das suas necessidades básicas, que são alimentação, né, mamada e sono, ele mesmo começa a regular o relógio biológico dele interno e começa o quê? Espaçar mais uma mamada da outra, dormir períodos mais longos, ficar períodos mais longos acordado. E aí você consegue organizar alguns detalhes dentro da rotina. Então, por exemplo, ele acorda, mama e aí fica 2 horas acordado até dormir de novo. Aí você leva ele para dar um passeio nesse horário. Depois, outra dica, ele fica mais acordadinho à tarde. Você pode fazer alguma brincadeira com ele nesse momento. A única coisa que eu te sugiro desde o princípio, você aí estipular, né, definir pro bebê, que daí vale a pena desde os primeiros dias mesmo da maternidade, é o banho. Esse é um detalhe da rotina que eu acho que vale a pena você estipular, que é no final da noite, assim, final do dia, não final da noite, pelo amor de Deus, final do dia, 6 e pouco, 7 horas, você dá o banho, você já vai deixando o bebê relaxado e ele já vai embalando no sono. Isso ajuda a ter uma noite mais tranquila, ele vai conseguir fazer umas horinhas aí mais longas de sono, tá bom? Vamos seguir aqui. A Érica Camoda, no desfraude, minha filha tem terror ao vaso. Ela tem 2 anos e 11 meses. Érica, eu vou te dar uma dica aqui que uma amiga minha me deu. Ela falou que a filha dela também tinha terror ao vaso. Não conseguia fazer a menina sentar no vaso. Daí ela tentou troninho, daí ela tentou redutor de assento, daí ela tentou o vaso sem o redutor, nada, a menina não queria. Aí sabe o que ela falou? Ela falou pra filha dela: você quer fazer xixi no box do banheiro de pé? Tipo, quer tentar dessa forma? Tipo, ai, que estranho, né? E aí o que ela fez? A menina no banho, durante o banho, começou a conseguir fazer o xixi. E aí depois dela fazer essa tentativa de pé no box do banheiro e ela conseguiu liberar o xixi, a menina viu que ela conseguia e aí ela se soltou pra fazer no vaso. Então a minha amiga, ela fez uma tentativa, assim, ninguém tinha dito isso pra ela, mas ela falou, foi o que me veio na cabeça tentar fazer e deu certo. Então talvez fica aí como dica pra você. A Marcele Barbosa. Meu bebê tem 1 ano e 4 meses e não fala. Ele se comunica bem por gestos, mas não fala. O que eu posso fazer para estimular ele? Bom, Marcele, primeira coisa, eu quero te falar que é super comum a gente ficar ansiosa. Ai, meu filho não fala ainda. E agora? Como é que vai ser? Eu digo que a sorte aqui em casa pra mim foi que o Caê foi meu segundo. O Léo tinha falado cedo, o Léo falou, sei lá, as primeiras palavrinhas com 8 meses, com 2 meses, com 2 anos ele já falava tudo. E o Léo, assim, chegou aos 2 anos, o Caê, chegou aos 2 anos falando, assim, 5 palavras. Mas como eu sabia que o Léo tinha feito coisas antes e coisas depois, eu falei, poxa, o Caê, então ele vai falar depois e tá tudo bem. E realmente, depois dos 2 anos, ele deslanchou a falar. Então eu acho que você não precisa se preocupar que seu filho não fala muito, porque existe uma diferença muito grande entre falar e se comunicar. Se o seu filho tem uma dificuldade de comunicação, ele não consegue se fazer entender de forma alguma, ele nem tenta se comunicar, ele não aponta, ele não faz barulho, ele não puxa, aí você tem que observar. Agora, se ele não fala, mas ele se comunica de outra forma e se faz entender, perfeitamente normal. O que você pode fazer para ajudar ele? Você pode ajudar a nomear. Então, por exemplo, se ele tá te pedindo a mamadeira, e ele não fala que é mamadeira, ele só faz gesto, você nomeia aquilo, você diz, fulaninho, você quer a sua mamadeira? Ele vai dizer, quero. Então ele vai acabar até te respondendo às vezes com uma palavra, entendeu? Mas o ideal é sempre você nomear aquilo que ele tá falando. Conversar muito com ele, ler historinha, sempre a interação verbal, mãe e filho, pai e filho ajuda muito. E fica tranquila, tá? Porque parece que a criança sente, né? Cheira, vê que a mãe tá ansiosa e acaba atrasando, né? Tudo aquilo que a mãe quer que ela faça rápido. Deixa eu ver. Isis Maciel. Oi, por favor. Eu estou muito preocupada porque vou retornar ao trabalho no próximo mês e meu bebê de 2 meses não está pegando complemento de forma alguma. Já troquei a mamadeira, chuquinha, colher, copinho, já troquei o leite, tô nervosa. Comecei a tentar dar o complemento porque a pediatra disse que ele não engordou o suficiente neste mês. Mas minha preocupação agora vai além. Meu retorno ao trabalho sem ele se acostumar com o leite. Isis, e se você tentar tirar o seu leite, ordenhar o seu leite, colocar o seu leite na mamadeira ou no copinho e tentar oferecer esse leite pra ele? Será que ele não vai pegar?
Fica como dica, né? Porque aí você consegue manter, né, a amamentação por mais tempo e talvez ele vá aceitar muito mais fácil do que esses leites que você tá tentando e ele não tá pegando. Vamos ver. A Ana Carolina Pagnota pediu o seguinte: dicas para a chegada do segundo filho, para que não seja traumática para o primeiro. Bom, Ana Carolina, super desafio da maternidade, pelo menos pra mim foi. Eu fiz tudo que eu podia, assim, pra que a chegada do Caí fosse tranquila, que o Léo não sofresse muito com isso, mas, gente, não funcionou muito. O Léo sofreu bastante com a chegada do Caí. Ficou muito enciumado, muitas crisezinhas em casa, né? Fora, eu fui na escola, conversei, perguntei como é que tava a relação dele lá, a relação dele com as outras pessoas estava tranquila. O problema dele era em casa mesmo. Mas quais são algumas dicas, né, que não custa você colocar em prática pra ver se ajuda? Eu acho que você envolve... Primeiro, assim, também não passar muita informação pra criança pra que ela não fique ansiosa. Então, você pode falar que você tá grávida, que tem um bebê, mas evite ficar toda hora falando sobre aquilo e mostrando a barriga e sempre colocando... Porque a criança, ela não tem muito essa noção da passagem do tempo. Então, ela acaba achando, assim, pra ela, 9 meses é uma vida, uma eternidade. Ela não sabe o que é 9 meses, então ela sofre com aquilo. Então, seja discreta, né, com relação à sua gravidez. Não esconda, mas seja discreta. Em alguns momentos, leve, né, o seu filho para participar das coisas que envolvem o bebê novo. Então, por exemplo, você pede ajuda do mais velho para decorar o quarto do pequenininho. Depois que o bebê nascer, peça ajuda dele para alguns detalhes. Alcança o sabonete para a mamãe dar o banho. Então, tenta envolver e tenta sempre envolver o mais velho, colocando ele num papel de destaque. Tipo, vem você me ajudar, sabe? Do tipo, nossa, eu sou mais velho, eu sei alguma coisa, a mamãe confia em mim, eu posso fazer alguma coisa. Então, assim, sempre tenta colocar ele num papel de destaque, de alguém importante na relação sua, da mãe, com o bebê novo. Isso ajuda. Vamos ver. Matheus Ian. Fala sobre a introdução alimentar. Minha filha está com 5,5 e com 6. Vou começar e não sei nada. Também, nossa, gente, a introdução... O pessoal tá puxando aqui todos os assuntos que são realmente os maiores desafios da maternidade. Matheus, bom, primeiro que com relação à introdução alimentar, eu acho que é super importante você conversar com o pediatra, né? Ele é a pessoa indicada para te dar orientações. Agora, claro que tem algumas dicas para isso. O importante é que os pais estejam tranquilos, né? Que eles não comecem esse processo tensos, nervosos. Vai dar errado, meu filho não vai comer. Ai, meu Deus, vai ser difícil. Não, tenta ir tranquilo, tenta manter a expectativa baixa. Então, você tentou dar a primeira vez o alimento. Você tentou dar ele comer uma colher. Gente, tá ótimo, comer uma colher, tá ótimo. É o primeiro dia, nunca comeu na vida, só mamou. Não sabe nem como fazer aquilo, uma colher tá ótimo. No dia seguinte comeu só 2 colheres. Tá maravilhoso, já dobrou a quantidade do primeiro dia. Então, no início, a criança come pouco mesmo, não tem jeito, né? Então, eu acho que você manter a expectativa baixa, insistir, não desistir fácil. Tá bom, não quer comer, então não come. Não, você insistir, mas de uma forma que você não esteja, assim, pressionando a criança a comer. Partir, claro, sempre para uma alimentação mais saudável. No canal Macete de Mãe tem um vídeo bem acessado, cheio de dicas, que é como você prepara a primeira papinha do bebê. Lá eu explico perfeitamente. Isso caso você opte por fazer a introdução alimentar nesse formato que é o tradicional, né? Que é da papinha. Se você quiser um formato que também está sendo muito utilizado, é o BLW, né? Que é no qual você entrega pedaços de alimentos para a criança, cozidos, maciozinhos, e ela com as próprias mãos, ela vai pegando e vai comendo. Então também tem vídeo no canal Macete de Mãe falando sobre isso. E por sinal, já que eu tô aqui falando em canal, eu acabei de lembrar um detalhe, gente, super importante. Deixa eu falar antes que eu me esqueça, porque eu tenho um monte de pergunta para responder, senão eu não vou responder. Muitos desses desafios que a gente está tratando hoje aqui vão ser tratados no canal da Clean. A Clean tem um canal no YouTube que tem diversos assuntos, e a partir de amanhã, quem que vai estar lá no canal com vídeos super legais sobre desenvolvimento infantil? Macete de Mãe, Shirley, vou estar lá no canal da Clean e vai ter vídeos, tá? A cada 15 dias no canal. E aí vocês podem entrar lá e assistir. Vai ter vídeo muito legal, com umas dicas muito úteis. Muita coisa que surge aqui, como os principais desafios, vai ter dica lá nos canais dentro do canal da Clean. Então, quem ainda não está inscrito no canal da Clean, entra lá, já pode se inscrever. O canal já existe, só que a partir de amanhã vai ter vídeo meu lá no canal, feito com muito carinho.
Vamos lá, gente, vou continuar aqui com a Ariane. Ariane, não sei se eu vou falar seu nome certo. Ariane Alchevski. Boa noite, querido. Queria dicas a respeito das birras. Meu filho tem 3 anos e meio e essa fase não passa nunca. Ela melhora lá pelos 5, né? Não quero te deixar mais desesperada, mas a verdade é isso. Eu acho que tem, na verdade, como lidar com as birras, ele é meio que do mesmo jeito em todas as fases. É aquela coisa, você tenta entender o porquê daquela birra, você pode atender aquela demanda da criança, se você puder atender, você atende, você faz e a birra acaba. Porque assim, claro, não é aquela coisa, tá no mercado e começa a fazer birra porque quer bala, não pode comer bala, mas eu vou dar pra birra acabar. Não é isso. O que eu quero dizer é, se a criança tá fazendo birra porque tá com sono, você atende, você bota a criança pra dormir. E muitas vezes a birra é por causa de sono e a birra é por causa de fome. Então uma outra dica é você antever. Se você já sabe que situações vão levar a criança a fazer birra, que no caso muito comum é fome e sono, cansaço, você se antever. O meu filho fica com fome e faz birra. Não deixa ele ficar com fome, leva um lanchinho, tenha sempre alguma coisa com você. Meu filho fica com sono, se não dorme até tal horas, ele fica com sono e faz birra. Bota ele pra dormir antes. Mas ok, não deu pra você evitar birra, a birra aconteceu. Tenta atender, né, a criança, desde que não seja algo que você não possa fazer, que seja errado. Você atende, acalma a birra. Não deu pra atender, você explica, não dá outras alternativas pra criança. Em vez de você querer comer essa bala, não quer que a mamãe compre uma fruta pra você, não quero, muda o foco. E dependendo, se você não tem como atender aquela demanda, você não conseguiu acabar com a birra mudando de foco, então infelizmente você vai ter que encarar um pouco e dizer, olha, meu filho, infelizmente você vai ter que chorar um pouco, mas não dá pra fazer o que você quer, né? E aí a criança aprende que depois de um tempo, quando ela não pode ser atendida, não adianta ela chorar, que ela não vai ser atendida. Então vamos ver. Regiane, queria saber como tira a chupeta da minha filha de 3 anos. Regiane, amiga, estamos no mesmo desafio da maternidade. O Facaí tá com quase 3 anos e eu preciso também tirar a chupeta dele e vou te dizer que não tá fácil. Então, quando eu descobrir o que funciona, eu vou fazer um post, um vídeo, o que quer que seja. Eu vou lá no canal da Clean botar um vídeo sobre isso e dou a dica, tá bom? Não sei, desculpa, mas eu também tô passando por esse desafio. Camila Herrera Duarte, Shirley, mais uma pergunta. Como você faz a rotina da alimentação deles? Me cobro muito em poder dar uma alimentação saudável. 90% está ok, ainda não dou açúcar. Porém, foge um pouco do controle, pois trabalho fora e os avós entram em ação. Camila, se 90% tá bom, minha filha, você tá ótima. Eu acho que é super importante ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação regrada, do tipo, tem horários para as refeições, né? Tem uma regra de que a criança tem que comer um pouco disso, um pouco daquilo, depois vem a fruta, que não fica comendo um monte de porcaria fora de hora. Eu acho que se você consegue ter, no geral, assim, você olha e diz, poxa, a alimentação não tá legal, de vez em quando tem uns escapes, não tem grandes problemas. Você mesmo falou, ele não comem açúcar ainda. Não sei qual que é a idade, tá, Camila? Acho que você não falou aqui. Mas que ótimo, tipo, só o fato de você não ter dado açúcar ainda é maravilhoso, né? Acho que já é uma super coisa que você faz pela alimentação. Dá bastante fruta, bastante verdura, legume, mas eu acho que a gente não pode também transformar a alimentação dos nossos filhos num trauma pra eles, sabe? Eles são obrigados a comer aquilo. Nunca eles podem comer alguma coisa que eles querem, que é fora do normal, entendeu? Eu acho que às vezes a gente também, né? Não dá, às vezes, um ataque, meu Deus, preciso comer um doce. E acho que a criança também tem isso. Então, vai numa festinha infantil, né? Não precisa se jogar embaixo da mesa do parabéns e comer todos os brigadeiros que estão lá. Mas, tudo bem dar uma relaxada de vez em quando, né? Depois de uma certa idade. Só lembrando, né? Que até 2 anos, o ideal é que não se dê açúcar. A partir dos 2 anos, pode começar a dar com parcimônia. Que hoje em dia o açúcar é realmente o grande vilão da alimentação. Aqui a Carol Farias escreveu o seguinte: meu filho tem 1 ano e dorme no berço no meu quarto. Viajo muito com ele e ele dorme bem. Porém, correu aqui o negócio. Porém, quando voltar de vez para casa, quero colocar ele no quarto. Qual a dica? Carol, pra mim é um pouco difícil dar, assim, essa dica de botar no próprio quarto, porque os meninos, eles sempre dormiram no quarto deles e quem dormia no quarto com eles era eu no início, depois eu que fui pro meu.
Então acho que talvez seja isso que eu já falei, né, em 2 comentários que eu fiz acima. Pra esse desafio aí de como fazer ele dormir no quarto dele, migra você por um tempo pro quarto dele e depois vai acostumando que você começa a dormir no quarto dele com ele, depois você sai. E aí ele vai aos poucos acostumando, eu acho que isso pode funcionar, tá bom? Paola! Vamos lá, o que a Paola falou aqui? Como você faz para controlar o tempo que suas crianças ficam no tablet? Ah, olha, Paola, eu tenho uma dica que é boa. Eu tenho bem estipulado, assim, momentos que eles podem usar o tablet. Então, o que acontece? De segunda a sexta-feira, eles só pegam tablet, celular, que enquanto um pega o tablet, o outro pega o celular, uns 15 minutos antes deles dormirem. Então, aquele momento antes deles irem pra cama, eles ganham naquele momento. Durante o dia, eles não ganham. Nunca. Em casa. Final de semana, tô na casa de alguém, saiu da rotina, eu tô viajando, eu tô fora da rotina, por exemplo, viajando, dentro do avião, eu deixo usar. Então, assim, eu sempre tentei atrelar o uso do tablet a alguns eventos específicos. Então, aquele momento antes de ir pra cama, aquele momento dentro do avião, aquele momento no restaurante, né? Quando eu tô querendo conversar com as amigas ou com a família e eles não estão me deixando, eu também libero. Mas eles atrelam o tablet, o celular, a momentos específicos da vida. Então, eles nem tentam pedir em outros momentos, porque eles sabem que não vai ganhar, não tem. E aí eles acabam arranjando outra coisa pra fazer, né? A verdade é essa. Vamos ver. Pacheco. Como começar o desfraude? Tenho um bebê de 1 ano e 10 meses. Ele sabe receber a hora de vamos fazer xixi, mas gostaria de dicas de como começar o desfraude. Pacheco, 1 ano e 10 meses, se você conseguiu o desfraude, uau! Né? Porque realmente eu acho que é uma idade que a criança ela ainda... eu acho que tende a ser um desfraude um pouco mais complicado. Mas como é que você percebe que a criança ela tá mais pronta, né? Pro desfraude? Ela acaba pedindo pra fazer xixi, a fralda tá quase sempre seca, ela mesma diz não quero mais fralda, ela arranca a fralda. Então, se o seu filho estiver dando essas demonstrações, você pode tentar começar o desfraude. O que pode ajudar? Tem um livro que chama O que tem dentro da sua fralda, que foi um livro, nem utilizei com o Caê, não precisou, mas eu utilizei muito com o Léo e funcionou, foi ótimo, a gente lia todo dia, ele começou a assimilar aquela coisa. E a outra você não tá fazendo desfraude ainda, o seu filho ainda usa a fralda, você não está tirando a fralda dele, mas você já pode levá-lo pra privadinha, pro piniquinho, alguns momentos do dia, sentar lá com ele, por exemplo, contar uma história enquanto ele fica sentado na privada, ele não precisa fazer xixi, é só pra ele se ambientar com a privadinha, com o piniquinho dele, e aí depois, quando vier o desfraude, é mais fácil. Então, são algumas dicas. Alicia Stivanelli, Chile. Meu menino tem 3 anos e não deixou o peito. Ok. O pediatra disse que já passou da hora de tirar, mas a culpa também é minha, né? Não precisa ter culpa, querida. Ótimo. Acabo tendo dó. Afinal, esse é o único momento que a gente fica juntinho. Mas só pra dormir, Alicia... Olha, pediatra... Sinceramente, eu levo a ferro e fogo as orientações do meu pediatra, acho ele ótimo, tudo, mas eu acho que tem coisas, e o meu pediatra mesmo fala isso, que tem coisas que não são prejudiciais para a criança, tipo, amamentar não é uma coisa que pode ser prejudicial para a criança. Então vai do tempo da mãe e do bebê. Se o seu filho tem 3 anos e ainda mama e você tá super confortável com isso, a criança também tá, eu acho que tranquilo, entendeu? E você pode, inclusive, chegar pro seu pediatra e falar, olha, adoro suas orientações, sigo tudo, mas essa eu não vou seguir, não. Tipo, pra mim tá funcionando bem, continuar amamentando. Gente, eu preciso agradecer os 1000 elogios que eu tô recebendo aqui. Vocês são tão fofas, eu preciso dar uma corrida aqui pra cima e pra baixo. Então, pra ver, tem muito comentário e muita... Vem pro Rio, Shirley, Priscila, ó. Priscila, eu ia muito pro Rio, né? Quando meu marido trabalhava no Rio, agora eu não vou mais. Deixa eu ver, Birra, já falei desse aqui. Amei que você leu meu recadinho, Alicia. Que amor. Meninas, tá, vou focar de novo aqui. Quero agradecer os elogios e dizer que vocês são umas fofas, umas queridas, que eu adoro bater papo com vocês. E tô viciando nessa coisa de live, né? Porque vocês viram que já passaram 45 minutos da nossa live. E pra mim parece que passou assim, tipo 10. Vamos lá. A Silmara Rodrigues. Oi, boa noite, Shirley. Suas dicas me ajudaram muito. Sou mãe do Vitor de 1 ano e 3 meses. Parabéns, as suas dicas ajudam muitos momentos. Obrigada, beijo. A Rosane também aqui pedindo pra eu dar um oi, Rosane.
E Matheus, Matheus, eu sou argentina. Desde a minha gravidez sigo as suas dicas. Até agora só aleitamento em livre demanda e suas dicas me ajudaram muito. Cada vez que eu pensava em desistir, eu lembrava das suas dicas. Ai, que bom ouvir isso. Só dizendo que amamentar é maravilhoso, mas incrível, super indico. É tudo de bom, mas quem não conseguiu amamentar, por favor, também sem chibatada nas costas, tá? Eu sei que a gente se culpa muito por isso, porque eu não consegui amamentar o Léo, amamentei o Léo muito pouco, menos de 3 meses, e eu sofri demais por causa disso. Tipo, eu não precisava ter sofrido daquela forma. Meu filho tem um super vínculo comigo, meu filho é super saudável, tá tudo bem. Então, eu acho que a gente também, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Maravilhoso amamentar. Fiquei super feliz de ter amamentado bastante, eu caí por muito tempo. Mas o fato de eu não ter amamentado o Léo da forma que eu queria não mudou a nossa vida. Até essa é uma dos aprendizados, né? Que aqui é pra gente falar de aprendizados também da maternidade. Um dos aprendizados que eu acho que vale a pena falar agora, porque a gente entrou nesse assunto, é que o parto que a gente teve, né? A forma que o nosso bebê veio ao mundo e a nossa experiência com a amamentação não definem a mãe que a gente é. Então, o que acontece? Às vezes você sonhou com um determinado parto, queria ter um parto normal, natural, humanizado, e não conseguia, eu tive uma cesárea. Ou, eu queria ter amamentado até os 2 anos no mínimo e não consegui, tive que dar complemento desde o início. Isso não vai fazer você uma mãe pior ou uma mãe melhor, entendeu? O que você é como mãe é construído no dia a dia e de uma junção de várias coisas, entendeu? Então, o tempo que você dedica pro seu filho, se você não tá dando peito, mas você tá com seu filho no colo, você tá com uma mamadeira, você tá olho no olho, você tá dando carinho, você conversa, você beija ele, se você beija, ele sente que é amado, tá tudo bem, você vai ser uma mãe maravilhosa. Então, às vezes eu vejo, assim, amigas minhas, sofrendo demais, porque queriam demais um parto normal e não deu. Não deu, gente. As coisas são como são, muitas vezes. Acho que depois que aconteceu, não vale mais a pena você ficar sofrendo pelo que ficou no passado. O que vale a pena é você talvez buscar mais informação, trocar o médico para um próximo parto, mas o que tá no passado e não vai te fazer uma mãe pior que as outras. Então, esse é um dos aprendizados que eu já quero citar aqui, né, porque é um dos temas da nossa live, os aprendizados. E como o nosso tempo tá acabando, faltam só 11 minutinhos, eu já vou falar desse aprendizado. Vou seguir aqui, tá, gente? Camila, obrigada, parabéns pelo blog, a Camila me escreveu. Alicia, né, que eu já li, você é o máximo, parabéns, seus filhos são uma gracinha. A Priscila pedindo pra eu ir pro Rio, tô vendo de novo aqui, adoro as dicas. A Luana falou, a Simone Brandão falou, adoro o seu canal e suas dicas, sou mãe de primeira viagem, me ajudam muito. E bom, agora que acabaram, né, os beijos para as seguidoras, eu vou voltar para as perguntas, que tem mais algumas perguntinhas aqui. A Gasparini, boa noite, meu filho começou a ficar cada vez mais antipático. Ele não vai mais no colo de ninguém. Eu já vou te perguntar, ele tem mais ou menos uns 7 meses? Não dá mais beijo, não dá um abraço. Quando alguém brinca com ele na rua, ele grita. Será que estou fazendo uma coisa errada? Eu não sei a idade dele. Se ele tiver em torno de 7, 8, 9 meses, é bem comum, é uma fase que eles começam realmente a estranhar as outras pessoas, eles só querem a mãe e eles estranham mesmo as outras pessoas. Então é normal e depois passa. Com relação a ele não querer ir no colo, ele não querer beijar, eu acho... principalmente o Léo, assim, o Léo não é nada simpático, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Ele é uma criança que ele não beija, ele não gosta de ir no colo, ele é muito reservado. E eu respeito muito isso, assim. Uma coisa que eu exijo, assim... Exijo não, mas eu sempre bato nessa tecla com o Léo, é que ele tem que sempre cumprimentar as pessoas. Dizer bom dia, boa tarde... Mas ele não é obrigado a beijar ninguém, ele não é obrigado a ir no colo de ninguém. Até por uma forma de preservar o meu filho, de proteger ele num momento que talvez ele esteja em perigo, se é que vocês me entendem. Eu acho que quando nossos filhos não querem ir no colo, não querem beijar uma outra pessoa, que a gente considera que é uma falta de educação, e a gente obriga ele a fazer isso, se algum dia ele estiver numa situação de perigo, né, que a gente sabe que o mundo, enfim, infelizmente, né, tem pessoas que... Eu tô falando mesmo de assédio, de pedofilia, né, de dando nome aos bois.
Se a gente fica nessa obrigação, às vezes a criança tem que beijar e tem que ir no colo, a gente acaba dando a entender para a criança que no momento que alguma coisa estranha acontecer com ela, por educação, ela não pode dizer que não. Então eu prefiro que quando ele não queira fazer alguma coisa que envolva contato com outra pessoa, ele não faça mesmo. E que ele saiba que ele não é obrigado. Para justamente uma forma de educá-lo para se proteger, entendeu? Enfim, é a forma que eu crio os meninos. Vamos ver. O filho da Gaspa aqui, né, da Gasparini, ela falou que ele tem 1 ano e 5 meses. Eu acho que ok. Enfim, eu não sei, eu lido muito bem. Eu acho muito normal essa questão de nem todas as crianças serem simpáticas, porque eu sempre convivi com o Léo, que nunca foi uma criança simpática, assim, nunca foi uma criança dada. Ele sempre foi tipo... Brrr. Então eu acho que pode ser uma característica mesmo, né? Que não é mais a idade dos 7, 8, 9 meses. Pode ser uma característica da criança, pode ser que passe, pode ser que não passe. Mas eu acho que depois, com o tempo, é só essa questão mesmo, assim, de passar pra ela a importância da educação, do bom dia, do boa tarde. E aí agora ela ser dada, e simpática, e comunicativa, e, né, sociável, aí vai bastante da personalidade dela, não tem muito o que a gente fazer. Vamos ver. Michelle de novo. A pediatra sugeriu colocar a chupeta quando o bebê acordar de madrugada para mamar, para desacostumar. O que você acha? Michelle, eu sei que seu bebê é novinho, então eu não acho que é uma boa. Porque ele ainda é bem novo, eu acho que é importante que ele ainda mame na madrugada. Pra ser bem sincero, o Caí vai fazer 3 anos e se ele acorda na madrugada e pede mamadeira, eu ainda dou. É raro ele acordar, mas quando ele acorda e pede mamar, eu ainda dou. Então, eu sei que amamenta no peito, Michelle, e é seu leite, faz isso não. Não dá chupeta não, continua dando peito. Carol Leal. Oi, Shirley. Tenho um bebê de 5 meses e as sonecas aqui em casa são um grande desafio, super difíceis. Eu passei por isso com o Léo. O Léo também dava um trabalhão nas sonecas. Você sabe que eu acho que é muito uma coisa de ir acostumando aos poucos. Criar uma rotininha, né, da soneca. E, por exemplo, almoça, brinca um pouquinho. Aí quando você percebe que começou aqueles primeiros bocejos, assim, daquele sono, você leva pro quarto, você nina um pouco, dá de mamar. No início você pode deixar ele dormindo no colo e você bota dormindo na cama. Aos poucos você vai botando ele sonolentinho no quarto. Pra mim foi difícil as sonecas do Léo no início, mas aos poucos, sempre eu repetindo todos os dias a mesma rotina, com muita paciência, muita calma. Acabou que engrenou. Uma hora as sonecas foram e depois o Léo... Nossa, eu entrava no quarto, dava uma madeira, botava no berço, saía, ele dormia 2 horas direto, sem dar trabalho nenhum. Eu digo, gente, aprendizados da maternidade, um dos maiores aprendizados da maternidade pra mim é tudo melhora. Eu vivi ouvindo aquela frase assim, nossa, a maternidade é igual videogame, a próxima fase é sempre mais difícil. Não acredite nisso. Bom, não tenho filho adolescente, então talvez, né, que quando chegar na adolescência eu diga, opa, deu um problema aqui, né, deu um bug e entramos numa fase bem difícil no nosso joguinho aqui do videogame. Mas eu não acho, gente, eu acho maior bobagem isso. Eu acho que cada vez fica mais fácil. Não, mas antes o bebê ficava só no bebê conforto e agora ele corre. Não, tudo bem, tem esses desafios, assim, que às vezes você tem mais trabalho físico numa fase do que em outra, quando o bebê anda, né? Essa fase aí que ele começa a andar e tal, que ele tá mais independente. Mas a gente conhece melhor a criança, a gente se conhece melhor como mãe. E eu acho que esse autoconhecimento e esse conhecimento nosso da cria são coisas assim que não tem preço. Isso facilita tudo, deixa tudo mais fácil na maternidade. Bom, deixa eu ver o seguinte. O que mais tem aqui? Da soneca, né? Já respondi. Meninas, então eu vou agora. As perguntas pararam de chegar, tá? Nossa, não, pararam de chegar não. Tem gente que tá entrando nova aqui. Então, oi pra quem tá chegando agora. Tô esperando, podem mandar novas perguntas, que se precisar ficar um pouquinho a mais aqui pra responder eu fico, sem problema nenhum. E eu vou aproveitar então, enquanto as perguntas novas vão chegando, eu vou alinhavando um pouquinho de tudo aqui que a gente falou, né? Até pra quem tá entrando agora entender do que a gente tava falando. E falar um pouquinho dos aprendizados, né? Porque a gente falou tanto do desafio.
Então, no nosso bate-papo, eu falei muito dos desafios da maternidade. Eu ia falar do que eu considerava os desafios. Eu tinha uma listinha, eu nem precisei pegar minha listinha, porque vocês falaram tudo, todos os principais desafios que eu considero os maiores, que é a questão do amamentar, da falta de sono, né, da criança não dormir bem, dormir pouco, da gente não saber como fazer a criança dormir, o desafio do não saber muito bem se tá acertando, se não tá, ele se comporta desse jeito, será que eu tô fazendo certo, será que eu não tô... São desafios enormes, né, esses, a gente nunca sabe direito onde que a gente tá errando, onde a gente tá acertando, a gente é muito segura no início. Mas eu acho que um grande aprendizado é aquela coisa de que ninguém nasce mãe, tá? Então eu sabia isso, né? Ninguém nasce mãe, a gente nasce um ser humano, não nasce mãe, a gente não nasceu com gene de mãe, com todo o conteúdo, com o aprendizado lá dentro. Mas eu ouvi aquela coisa, nasce um bebê, nasce uma mãe. Aí eu falava, não, porque o dia que eu parir eu vou assim... Era como se eu não sei, gente, por que eu tinha essa ideia absurda, louca, descabida, que o bebê ia nascer e ia fazer assim, ó. Virei mãe. Aprendi tudo, do tipo... Eu tinha lido muita coisa antes, que eu achei que fosse me ajudar. E, gente, não. Tipo, o Léo nasceu, eu tava mais perdida do que nunca na vida. Eu não sabia, eu tava desesperada. Eu falei, o que eu faço com esse bebê? Só que daí, dia após dia, as coisas... Eu acho que os 3 primeiros meses são um caos. A verdade é essa, que quem vive os 3 primeiros meses sem achar que é um caos já tá no lucro. Já tá saindo na vantagem, porque eu acho que é bem difícil os 3 primeiros meses. Mas depois daí a coisa só melhora. A gente se conhece, a gente conhece o bebê, a gente sabe mais como agir, a gente se sente mais segura. A gente escuta 500 mil pitacos, que é outro grande desafio da maternidade, você lidar com os pitacos. E a gente simplesmente filtra. O que eu vou aproveitar, o que eu não vou, o que eu vou testar e passa a acreditar muito mais no que a gente acha que é o certo. Então, acho que isso é um grande aprendizado. Outro grande aprendizado é que a gente descobre que tem uma força que não tem explicação. Então, se alguém me dissesse, olha, você vai ficar 2 anos da sua vida sem dormir uma noite inteira, mas dormindo mal, bem mal durante 2 anos, e no dia seguinte trabalhando e dando conta de tudo, eu ia dizer, não, nunca. Tipo, como 2 anos sem dormir? Não, ok, dorme 1 hora, 2, né? Dorme algumas horas por noite, mas não dorme, descansa. Imagina 2 anos, gente, nunca, não tem como, não vou sobreviver. Sobrevive. E a gente sobrevive. E bem mais forte. Então, o que acontece? Muitas coisas que eu tinha medo, que eu era insegura, depois que meus filhos nasceram, eu passei a fazer com tanto mais facilidade, porque eu pensava, gente... Eu gerei, eu pari e eu crio 2 filhos. Tipo, isso aqui não é nada. Se eu dou conta de criar meu filho, que eu acho que é o maior desafio que um ser humano tem na vida, eu faço qualquer coisa, manda que eu encaro. Então eu acho que a gente se sente, depois de um tempo, muito mais segura. Sempre vai existir, tá? Deixa eu colocar isso também. Aquela insegurança. Ai, mas será que eu não fico pouco tempo com meu filho? Ai, mas hoje eu gritei com ele, não devia ter gritado. Claro, óbvio, isso sempre vai existir. Mas... com o tempo a gente também passa a ter menos essas inseguranças de será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? A gente começa a perceber assim, eu tô fazendo o meu melhor, tá? Eu tô realmente fazendo o meu melhor. Tem momentos em que eu erro, em que as coisas não são perfeitas? Tem. Mas eu acho que os meus momentos de acerto são muito maiores, então no fim das contas a gente tá no positivo. E acho que a gente acaba aprendendo isso com a maternidade, né? Vamos ver o que mais chegou aqui. A Bárbara Bettina. Meu bebê tem 1 ano e 5 meses e ainda acorda chorando à noite. Já fiz de tudo, mas ele faz isso sempre. Não sei o que fazer com ele. Ele ainda mama na madrugada e às vezes até 2 mamadeiras. Bárbara, filha, eu sei o que você pode fazer. Continuar levantando e dando mamar pra ele. Não queira me bater por eu te dizer isso, mas a verdade é que um dia eles vão parar. O Caio acordou até fazer 2 anos. 2 anos, ele acordou todas as noites. Tinha noites que ele mamava uma mamadeira, tinha noites que ele mamava 2, tinha noites que ele mamava 3. E hoje ele não acorda mais. Então um dia eles vão dormir a noite inteira, tá? E até lá a gente... Sabe aquela frase que aceita que dói menos? Acho que para muitas coisas da maternidade a gente tem que realmente comprar essa frase do aceita que dói menos. Então, eu me lembro que quando eu ouvi do meu marido, eu tava assim, desesperado. O Léo ia fazer 1 ano, ele acordava toda noite demais. E eu me lembro um dia, eu tava empurrando o carrinho na rua, assim, um final de semana, caminhando com meu marido, e eu falei pra ele, eu não aguento mais. Tipo, eu não aguento mais acordar à noite
todas as noites. Eu preciso dormir, não dá, não aguento. Aí meu marido falou, Shirley, é como é. Tipo, ele acorda à noite, ele não é um bebê que dorme bem à noite. Tipo, aceita que dói menos. Tipo, aceita que essa é a sua realidade e vê o que você pode fazer pra compensar esse sono da noite. Aí no dia que ele falou isso, eu falei, cara, é verdade. Tipo, não adianta eu lutar contra isso. Meu filho acorda, eu não vou deixar ele chorando. Vocês não vão acreditar. Uma semana depois, sabe quando eu disse, entreguei a Deus, eu sei que eu vou acordar, paciência, ele parou de acordar. Pode ter sido coincidência, mas foi uma semana depois que eu entreguei a Deus, que eu resolvi aceitar que doía menos. A Ana Paula disse o seguinte: minha filha tem 4 anos e 2 meses. Tudo que eu peço pra ela, ela fala não. Ou eu tenho que ficar pedindo 500 mil vezes a mesma coisa. É normal nessa idade? Olha, Ana Paula, se não for normal, meus filhos são anormais também, porque é bem assim. Me ajuda, por favor, sou de Santa Cruz do Sul. Eu sou gaúcha também, Ana Paula, sou de Ibirubá. E morava em Santa Maria, por um bom tempo morei. Eu passo por isso também. Isso pra mim, sinceramente, é um dos grandes desafios da maternidade. Sério, eu tinha esquecido de pôr na minha lista, mas ainda bem que você falou, que eu tô me lembrando. Que é você ter que falar 30 vezes a mesma coisa. Vamos tomar banho. Vem, tá na hora de tomar banho. A gente vai tomar banho agora. E aí lá pela 8ª vez, quando você diz eu vou contar até 3, aí a criança levanta e vai. Então, é bem desgastante, mas... Cara, eu sinceramente, eu não conheço aquela criança que você fala assim, filho, vem cá, agora você vai sentar e a gente vai almoçar, tá bom? E ele vem, senta e come. Filho, agora vem que a gente vai pôr a roupa. Ele vem e põe a roupa. Eu não conheço. Se alguém conhecer essa criança, filma e me manda, me mostra, porque eu não conheço. Então eu acho que é estressante demais, mas eu acho que é bem normal, Ana Paula, porque eu passo bastante por isso aqui. Eu conheço várias amigas que também passam. Luciana Santos, minha filha tem cólica e não dorme à noite, ela tem 2 meses. Luciana, com 2 meses é bem assim, filha. E quer fazer o meu peito de chupeta. Dorme no peito, mas quando coloco no berço ela acorda. O que eu devo fazer? Luciana, eu acho que nessa fase eles são tão bebezucos ainda. Vê se você continua dando peito, né? Eu sou sempre a favor de dar o peito, até porque ela é bem pequenininha, né? Ela tem 2 mesinhos. Dá o peito, amamenta. Tenta depois tirar ela do peito e deixar ela dormir um pouquinho no seu colo sem o peito. E aí você coloca ela no berço. E aí vai tentando. Tentativa e erro. Tenta de um jeito, tenta de outro, que às vezes vai acontecer. Vamos lá, a Jaqueline. Olá, aqui tem uma menina de 20 dias. Na hora de amamentar, ela sempre engasga. O que eu faço? Jaqueline, sugiro você bater um papo com o pediatra. Tem alguns movimentos que você pode fazer para ajudar a evitar o engasgo, mas o pediatra ele vai poder te dizer por que ela tá engasgando. Se você tem, às vezes, o fluxo muito rápido do leite, o que você pode fazer para ajudar, né? O Caê, ele engasgava bastante, porque a minha ejeção do leite, ela era rápida, o leite, ele começava a sugar e o leite saía muito rápido e bastante, então ele engasgava. Muitas vezes engasga por isso. E aí... eu, na época, o que eu cheguei a fazer com o Caê? Eu deixava ele mamar, acho que mais sentadinho, alguma coisa assim. Eu fiz na época, eu nem lembro. Então, eu sugiro você conversar com o pediatra mesmo e tirar essa dúvida, até porque engasgo é um negócio sério, né? Quando acontece, a gente fica super nervosa. Gente, a gente já passou 5 minutos do horário da nossa live. Eu quero convidar quem acabou de entrar agora, que muita gente entrou agora quase aqui no final. Então, a minha sugestão é... esse vídeo vai ficar disponível na página, vocês podem acessar, assistir desde o início, tem muita dica, muito desabafo, muito comentário sobre amamentação, sobre sono, sobre desfraude, sobre dentição, enfim, muita informação útil, principalmente dos 3 primeiros meses, mas também de todo o primeiro ano, enfim, de toda a primeira infância. Sugiro, quem tá entrando agora, assistir desde o início, tem informação bem bacana. A nossa próxima live, deixa eu só conversar com checar aqui pra vocês. Dia 10 de janeiro vai ter live de novo. E amanhã entra o vídeo meu, Shirley, lá no canal da Clean. Então eu quero que vocês... Quem não tá inscrito ainda no canal da Clean, corre, se inscreva, marque a opção de alerta de novos vídeos, que tem um sininho que você clica, e aí toda vez que entrar um novo vídeo você vai ser avisada. É bom porque daí você não perde nada.
Vai ter uma série bem legal. São 16 vídeos, tá? Que estão sendo produzidos especialmente sobre o desenvolvimento, nas fases do desenvolvimento do bebê. E tem muita informação bacana. Vai começar amanhã, os vídeos vão começar a subir. E estão ficando muito legais. A gente tá fazendo com um carinho enorme esses vídeos. E eu tô muito feliz de poder levar, enfim, todo o conhecimento que eu consegui reunir ao longo desses quase 6 anos como mãe, de conseguir levar para mais gente, né, para mais mães através de um outro canal. Então eu sempre passei muitas informações através do blog, do Facebook, do YouTube, do meu canal, e agora eu fui convidada pela Clean para compartilhar essas informações no canal deles. Então pra mim, assim, tá sendo um orgulho absurdo, eu tô muito feliz, porque pra mim assim, a maior vantagem, a maior alegria, a maior realização do meu trabalho mesmo é ver, perceber que eu posso ajudar outras pessoas. Então, gente, muito obrigada por terem estado aqui todo esse tempo, obrigada pelo carinho, obrigada pelos elogios. Dia 10 a gente tem live de novo, fiquem ligadas, tá bom? E amanhã canal no vídeo da Clean. Entrem lá e se inscrevam, tá bom? Beijo!